a vossa vida pelo estudo desta noite em nome de Jesus. Para os que têm vindo por longo tempo, líderes, obreiros, pastores e membros, eu oro que o Senhor aprecie o sacrifício de Jesus mais do que antes e sereis amigos de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico, te agradecemos pelo teu povo que está aqui, te agradecemos por aquilo que fizeste para nós na cruz de Calvário. Pedimos, Senhor, que esta noite abra os nossos olhos de novo para vermos quão grandes coisas fizeste, quão grandes coisas tu sofreste e o que providenciaste por aquele sofrimento por nós, para cada um de nós, em nome de Jesus. Oramos que o teu Espírito tome a tua palavra e aplique em cada coração esta noite, e toda a provisão do Calvário seja sobre todos os filhos de Deus. Em nome poderoso de Jesus oramos. Viemos ao estudo de João, capítulo 18. Para os que vêm pela primeira vez, temos estado a aprender o estudo de São João, capítulo 1. Estamos agora no capítulo 18. Estamos a ver alguns versículos. Estamos a olhar verso 28 de João, capítulo 18. Diz: depois levaram Jesus da casa de Caifás para a undécima, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse: que acusação fazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, se não merece julgamento, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-os segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entraram a mim que fizeste. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo, e se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entrega aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte a alguém pela Páscoa. Querereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era o quê? Salteador. É a passagem que estamos a olhar hoje, e o título é a tentação dos injustos contra o justo. Jesus Cristo é referido como justo, o santo, o Filho de Deus. Quando olharmos a vinda do Novo Testamento, é referido o que estamos a olhar hoje, a tentação de Jesus, o julgamento de Jesus. A traição já tinha tomado lugar, já tinha sido entregue nas mãos de Pilatos,
E Pilatos agora queria saber o que fazer com este homem. E antes de saber o que fazer com este homem, o Senhor Jesus Cristo tinha que ter a certeza de que achava alguma coisa que ele fez. Qual a ofensa que ele cometeu? Por que merecia este na mão dos judeus? Então, que eram recomendados a ele. Mas entendam que, quando olharmos Jesus Cristo, a sua vida perfeita e imaculada, florescente, sem culpa, é referido como o justo e o santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, estamos a ver o 13. Atos 3, diz, verso 13. Diz: o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes. Referia ao tempo da tentação, os judeus o entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Verso 14: mas vós negastes o santo e o justo, é o Senhor Jesus Cristo, o santo e o justo, e pedistes que se vos soltasse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus o ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Viemos ao capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, 52. Continua a falar da identificação, a marca do Senhor Jesus Cristo, a personalidade do Senhor Jesus Cristo, a santidade e justiça do Senhor Jesus Cristo. É referido como justo no capítulo 7 de Atos, verso 52, a qual dos profetas não perseguistes vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Aqueles profetas profetizaram acerca da vinda de Cristo, acerca da vinda do Filho do Homem, acerca da vinda de Cristo, o justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Então, estão a ver que Jesus Cristo é referido como o justo. Quando olharmos a tentação hoje, que é a traição de Jesus perante Pilatos e os judeus, entendam que o que fizeram era injusto, era capítulo 22 de Atos, Atos dos Apóstolos 22, 14. Atos 22, verso 14. E disse: o Deus de nossos pais, esse Ananias, falando do apóstolo Paulo, no tempo da sua conversão, disse, e ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele Jesus. Refere-se a Jesus Cristo para que o veja. Jesus o Salvador, Jesus o Senhor, Jesus o justo, e ouças a voz da sua boca. Então entendam que Jesus Cristo era justo, era puro, sim, mas com isso morreu. Foi traído, foi crucificado, foi enterrado e sofreu tudo o que sofreu. A pergunta é: por que Deus aceitou um justo, um santo, um imaculado para passar por aquele tipo de sofrimento? Somos ditos a razão em 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro 3, verso 18. É a razão por que Jesus veio, é a razão por que Jesus sofreu, é por isso que Jesus sofreu, que passou todas as coisas que passou até que foi crucificado na cruz de Calvário. 1 de Pedro 3, verso 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Aqui estamos nós. Sofreu pelos pecados, não tinha pecado em si mesmo, sofreu por causa do teu pecado, pelo meu pecado, sofreu pelos pecados de todo o mundo. Diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Éramos longe de Deus, todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Não havia como podíamos voltar para Deus, porque tínhamos a penalidade a pagar, tínhamos que passar o sofrimento, tínhamos que suportar o pecado. Se pudéssemos suportar, haveria uma destruição eterna, um sofrimento eterno.
quando alguém chega ao inferno, não pode dizer que eu estou sofrendo, já sofri o suficiente, já paguei por tudo quanto fiz. Então Jesus Cristo tinha que vir, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo o mundo. Então somos ditos aqui a razão por que ele sofreu, a razão por que teve este julgamento injusto, esta traição injusta, o santo, o justo, o perfeito, que tinha que passar por tudo quanto ele passou, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, teus pecados, não tens mais que sofrer desses pecados, porque uma vez perdoado, porque Jesus Cristo, os seus pecados são esquecidos, são tirados, diz, o justo pelos injustos, eras um injusto, tinhas que morrer pelos pecados, diz, para levar-nos a Deus, para te trazer a Deus, mortificando na carne, na verdade da carne, mas vivificado pelo Espírito. Esta noite estamos a olhar essas passagens debaixo do título que diz, a traição dos injustos contra os justos. Três coisas que estamos a olhar, ao olharmos a passagem em João capítulo 18, a partir do verso 28, divide-se naturalmente em três partes. A primeira parte é verso 28 a 32, o julgamento cruel. Então descobre-se que o povo judeu, tradicionalmente, a tradição da religião, no meio daquela tradição, eram cruéis, eles julgaram Jesus Cristo, era um mau juízo, eles substituíram a justiça, a maldade da tradição. Disse, é a razão por que eu vim, por esse propósito eu vim, por essa razão eu vim. Ele falou ao Pilatos, então, mais uma vez, porque ele lembrou o poder da verdade, ele aplicou a proclamação da verdade, a razão por que testificava aquela verdade. Ponto número 2, a missão de Cristo e testemunho pela verdade. Número 3, então Pilatos disse, não vejo nenhuma coisa errada neste homem. Esse é um imaculado, esse é um homem puro, esse é um homem sem mácula, ele não fez nenhuma coisa errada, não há falsa em nenhuma área nele. Mas as pessoas continuam a dizer, de tudo que você diz, condena-o. Eles escondiam alguma coisa, havia amargura em seus corações, ódio em seus corações, havia ciúmes em seus corações, havia inveja em seus corações, por isso que eles consideram, e eles tiveram que esconder de tudo, eram completamente entregues na sua tradição. Com ponto número 3, voltamos ao ponto número 1, me digam o número 1, se já apanharam. O julgamento cruel e maldade dos tradicionalistas em tradição. Viemos ao capítulo 18, estamos lendo o verso 28, mais uma vez disse, depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. Entenda, vão lhe fazer perguntas, vão lhe provar, vão lhe interrogar e investigar o que fizeste. Como é que tu se defendes? Será que isto tudo te traz contra ti? Disse, era cedo. Disse, eles mesmos, era pela manhã cedo e não entraram na audiência para não se contaminar. O que significa? Era um povo judeu, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, o povo judeu e todos os líderes acusando Jesus Cristo, o povo judeu, nem entraram até na audiência, porque veja, pai, Pilatos era um gentio, era um governador romano sobre as pessoas de Israel. Tinha sido apontado pelo Império Romano para que este homem fosse um governador e eles contavam como a audiência pertencia a pessoas impuras. Então, e se nós somos impuros, não podemos comer a Páscoa, diz, e eles não, para que pudessem comer a Páscoa. Pensas nisso. Pessoas que têm crueldade no coração ainda estavam na tradição, pessoas que queriam matar Jesus Cristo,
injustamente, nem com isso não entraram na edificação física porque não queriam se contaminar. E se olharmos para Marcos, veja, a palavra eram a comparação dos judeus, era somente para observar a lei física, a coisas externas, mas os seus corações eram contaminados perante o Senhor. Nos diz em Marcos 7, estamos lendo aqui o verso 9, Marcos 7, verso 9. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Rejeitaram a palavra de Jesus, rejeitaram as palavras de nascerem de novo, rejeitaram a palavra da justiça, rejeitaram a palavra do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, rejeitaram a oferta do seu perdão, rejeitaram a verdade que ele trouxe, porque disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Rejeitaram tudo isso, ainda com isso seguiam a tradição, temos que comer a Páscoa, e se temos que ser qualificados comendo a Páscoa, não podemos entrar na audiência dos gentios, porque isso iria nos contaminar. Verso 13 diz, porém, vós dizeis, diz no verso 13, invalidais assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenais, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Há muitos fariseus até os dias de hoje, podem chamar aquilo que dizem lente, e nos 40 dias, e depois disso a ira está lá, a malícia está lá, a animosidade está lá, e os maus hábitos do antigo está lá, mas guardam a tradição. Outras pessoas podem ter outra tradição, eles se vestem de uma forma especial, podem se transformar, se vestir com uma cor, por causa da tradição das suas religiões. É por isso que estipularam isso. Então a amargura está lá, o ódio, a violência está lá. Outras pessoas podem ter outro tipo de tradição que guardam, quando se levantam de manhã, cantam, leem a Bíblia, quando vão dormir à noite, cantam, leem a Bíblia. E tudo é a mesma mensagem da salvação, não é respeitada, e a mensagem da salvação não está tomando lugar, somente segue a tradição, ainda com isso negam a palavra do Senhor. Nos diz acerca, voltemos agora para João, capítulo 18, depois de serem mostrado que era um povo tradicionalista, pessoas religiosas, não tinham a mente de guardar a palavra de Deus, diz no verso 29, em João 18. Então Pilatos saiu fora e disse, que acusação trazeis contra este homem? Eles não responderam diretamente, dizer que fez isso, fez aquilo. Disse, então mostra-nos o capítulo, versículo, isto é o que ele fez, e é culpado disto e aquilo, mas veja a sua resposta, no verso 30, responderam e disseram-lhe, se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos, se não fosse transgressor, se não fosse quem devia ser julgado, não te entregaríamos. Somente toma uma palavra, ele é um pecador, somente a palavra tem que ser julgado, somente a palavra tem que morrer. E se não era o criminoso, se não fosse o ofensor, se não o traríamos a ti. Não temos causa do que ele fez, isso está somente dentro de nós, deixa isso conosco e crucifica-o. Olha o verso 31, disse depois Pilatos, levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Se não estão prontos para me dizer o que ele fez, se não estão prontos para me dizer qual é a culpa que ele tem, tomai-o e vós vai o crucificar. Então os judeus lhe disseram, não nos é lícito matar pessoa alguma. Queremos que ele morta, mas não podemos o fazer, não temos autoridade. Nós o condenamos que deve morrer, não pode viver, mas não temos nós um meio de como o matar pessoalmente. É a razão pela qual nós apelamos à lei romana, que tem que alcançar alguma coisa na lei romana e o condene para que seja morto. Então no verso 32, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Voltemos para Lucas, capítulo 23, e vermos o que todos os exemplos, os evangelhos estão a falar da mesma ocasião, falando da mesma coisa que aconteceu, para que entendam que Jesus era um justo.
o justo e o santo. Ele não fez nada que merecia todos os males que veio sobre ele. Lucas 23, tu lê no verso 1, diz: e levantou-se toda a multidão deles e o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação. Isso não era verdade, ele não fez nenhuma coisa, não disse nenhuma coisa para perverter a nação, proibindo dar o tributo a César. Isso era errado, não é verdade? Porque Jesus disse: dai a César ao que é de César, e deu a Deus o que é de Deus. Olha para a linha aberta, veja a vida clara que diziam a Jesus que proibia de dar a César o que era de César, dizendo que ele mesmo é Cristo o Rei. Sabe a implicação disso? Disseram: paga-nos o tributo como rei, e venha e dá o tributo, eu sou o rei, deixa o César sozinho, não faça nenhuma coisa para César. Não havia nenhuma coisa igual, mas nem com isso o acusaram, que isto é o que ele disser. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. Veja, mais uma vez, a calma de Cristo, a coragem de Cristo. Não queria ser intimidado. Todas as pessoas estavam lá, os soldados estavam lá, e os judeus estavam lá. A multidão estava lá gritando: deve morrer, ele é criminoso, é malfeitor, é ofensor. E de tudo isso ficou calmo, corajoso e quieto. Eu oro que tenha essa mesma coragem, para que quando temos que viver pela justiça sem nenhum compromisso, possamos defender do que é reto e do que é verdadeiro em nome de Jesus. Olha o verso 4. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. O que diz ele ter dito? Todas as acusações, todas as alegações que fizeram contra ele não podem provar nenhuma coisa. Eu não acho nenhuma culpa neste homem. Mas eles incitavam cada vez mais, dizendo, alvoroçando o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Ensinou, proclamou, foi em todos os lados pregando. O que ele estava pregando? Estava pregando acerca do amor de Deus. O que ele pregava é acerca do arrependimento. O que ele pregava era a palavra do Evangelho da salvação. E dizem, porque ele prega em todos os lados, ele alvoroça todo o povo, ele alvoroça todo o povo para o arrependimento e tornam-se os cidadãos do reino de Deus. E quem são os cidadãos do reino de Deus? Enquanto nós somos os cidadãos deste mundo, olha para Mateus 27, Mateus capítulo 27, estou lendo aqui o verso 27. O pecado sobre ele, a situação sobre ele, as circunstâncias sobre ele, de que Jesus, calmamente, quando Jesus entrar em ti, impacta a vida dele em ti, impacta a coragem dele em ti, impacta a justiça dele também em ti. Olha o verso 27 do capítulo 27 de Mateus, e diz: e logo os soldados do presidente conduziram Jesus à audiência, reuniram junto dele, me digam aí, toda a corte. E não eram poucos, era uma multidão de pessoas zangadas numa corte com todas as vestes, tinham espadas, tinham todo o equipamento, mas Jesus permaneceu em paz, quieto, calmo, e nada podia lhe abanar. Eu oro que na tua tentação, na tua acusação, a calma de Cristo, a quietude de Cristo e a coragem de Cristo esteja no teu coração em nome de Jesus. Não serás intimidado e não irás se encurvar, não se voltará em nome de Jesus. Lembra-te da mensagem que tivemos ontem, de que as coisas escritas concernentes a Cristo são as coisas que devem se cumprir, e Jesus sabia que as coisas que foram escritas concernentes a ele tinham que se cumprir. Não ficou surpreso de todas as acusações, não se surpreendeu de toda essa falsa tentação ou desse juízo
cruel, não se surpreendeu nem por pouco, sabem por quê? Olha, Salmos 35, 16. Em capítulo 35, 16, diz: diziam que queriam tomar a Páscoa, dizem, mas eles com hipócritas zombadores nas festas rangiam os dentes contra mim. Veja o que ele disse, de tudo quanto se escreveu a meu respeito tinha que se cumprir, e ele estava tão alegre em cumprir o que estava escrito concernente a ele. Em qualquer momento que o problema vem para ti, qualquer tentação que vier a ti, qualquer situação em que te encontrares, entendas que tudo coopera o bem para aqueles que amam a Deus e para aqueles que foram chamados. E tu foste chamado pelo propósito de Deus, aquele que teme e ama a Deus, tudo irá operar para o teu bem em nome de Jesus. Nada pode acontecer que a graça de Deus não te libertará. Porque está escrito, uma vez que foi escrito, então podes passar por isso, não vais se abanar, não vais falsificar nada, não vais se mexer, não vais cair, não vai te comprometer em nome de Jesus. Mas nós temos a condição desses fariseus e saduceus, este povo tradicional, este povo que foram dados esse julgamento injusto. Viemos a Jeremias 7, olha para o verso 8, diz: o povo judeu, todos os religiosos, os tradicionalistas, confiavam em palavras mentirosas que não tinham proveito. Podem matar e mentir, e cometer adultério, e jurar falsamente, queimar incenso e blasfemas após outros deuses que não conhecestes, e então vires e vos pôs diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e disse: somos livres, podemos fazer todas estas abominações. Então, estes estavam olhando a Páscoa que tinha sido ordenada por Deus, era a ordenação de Deus do tempo do Antigo Testamento, nem com isso. Olha para eles no meio dos seus males, no meio dos homicidas, no meio de querer fazer essa coisa cruel, ainda com isso queriam guardar a Páscoa, e o Senhor lhes pergunta: vireis estar diante de mim na casa da adoração, nesta casa no templo de Deus, nesta casa o local da oração, neste lugar nas portas dos céus, ainda mencionando o meu nome, clamando o meu nome, dizendo: somos livres para fazermos todas essas coisas, todas as abominações. Não mostra a hipocrisia dessas pessoas, te mostra a insinceridade dessas pessoas. Verso 11 diz: é pois esta casa que se chama pelo meu nome, esta casa de Deus, uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu mesmo vi, isto diz o Senhor, conheci os seus corações, conheço os corações de toda a gente hoje, os que pretendem adorar a Deus, e todos os domingos, todos os sábados vão à casa de Deus. Ainda com isso não há mudança de vida, não há arrependimento, e as coisas malas estão lá, fazem de manhã antes na reunião, depois do serviço, continuam nas coisas más, mesmo durante o serviço, os seus corações não estão retos nos olhos do Senhor, guardam essas coisas más, mas nem com isso eles guardam nas suas tradições da religião. É ouro que Deus te livra disso. Olhemos o que aconteceu para eles no tempo de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 23, Mateus 23, estamos lendo aqui o verso 23, Mateus 23, verso 23, diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais as hortelãs e o entro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei. Diz: o mais importante da lei, o juízo e misericórdia e fé, deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Veja estas pessoas, o povo tradicional, pessoas religiosas, tudo o que eles diziam: temos que guardar a Páscoa. Tudo o que queriam fazer é pagar o dízimo. Mas para a coisa importante, o tipo de calculações, queriam pagar o dízimo e ofertas, mas
no meio disso não há justiça, não há temor de Deus. Para eles não há misericórdia, não há amor e nunca perdoam ninguém. Devem retaliar por todos os meios. Eles continuaram na inveja, não havia fé em Deus. Tudo o que deviam fazer é guardar as coisas importantes. Não guardavam as coisas importantes da parte de Deus. Mas veja o verso 24: condutores cegos que coais um cominho e engolis um camelo. Algumas vezes que eles bebem um tipo de vinho ou qualquer que seja, todas as formas neles, se há alguma coisa que parece que não, é como que um pequeno insecto, eles vão coar para fora, mas um grande camelo vão engolir. Veja de novo isso. A coisa grande vocês não guardem, vocês podem matar, roubar, fazer tudo quanto quiser, e as coisas pequeninas não vamos usar isso, não vamos cruzar aquele lugar, tenho que lavar os meus pés quando entrar num lugar tal, tenho que lavar as minhas mãos, eu tenho que guardar a tradição. Essas pequenas coisas eles guardaram, mas as coisas grandes, as coisas maiores, as coisas importantes não guardaram. Seus corações não eram retos, o seu comportamento não era reto, o caráter não era reto perante o Senhor. Verso 24: condutores cegos que coais um cominho e engoleis um camelo, e ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo, é a tradição que faz, é o que os tradicionalistas fazem na sua adoração. Podem cantar, podem fazer ler, podem fazer coisas exteriores nas vestimentas, podem fazer coisas externas nas cerimônias, podem fazer as coisas externas, irem aqui, irem ali, podem subir as montanhas, podem fazer a oração pública externa, mas nos seus corações dizem: porque lavais o interior do corpo e o prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. A corrupção está lá, o roubo está lá, não nasceram de novo. A examinação, o ensino está lá, mas não nasceram de novo. As instruções, a opressão, a extorsão não nasceram de novo. Podem matar, destruir outras pessoas e espalhar a família de outras pessoas, não nasceram de novo. Mas eles guardam a tradição, verso 26. Fariseus cegos, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, se vão às reuniões dessas pessoas que seguem as tradições, a reunião é bem regulada, a reunião é bem organizada, tudo está nítido, tudo está bem organizado, mas o problema é o problema do coração. Mas exteriormente parecem formosos, estão bem organizados, parecem solenes e parecem religiosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda forma de imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas temos que julgar pela lei externa, pela aparência, pelo comportamento externo. Diríamos: já passaram o teste, mas diz ele, somente exteriormente para ser justos aos homens, mas não a Deus, mas porque interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. É ouro que isso não esteja a nossa sorte, e isso não será a minha sorte. Olha para Atos dos Apóstolos capítulo 25, Atos dos Apóstolos capítulo 25, estou lendo aqui o verso 16, 25 capítulo, verso 16. Nos diz: aos quais respondi, não ser o costume dos romanos entregar algum homem à morte sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Nem deram chance a Jesus Cristo para se defender. Dizemos que já o acusamos, já te dissemos que temos que morrer. Por que nos pergunta o que ele fez? E se não fosse um acusado e criminoso, se não fosse um transgredor, podia o entregar nas tuas mãos.
Disse aqui em Atos 24 que ainda os romanos e os gentios não fazem isso, que o pecador não pode fazer, que a lei do mundo não pode fazer isso, mas aqui há pessoas na igreja que são chamadas, ou qualquer que seja o nome que são chamados, julgamos pessoas, nem lhes escutamos, e prontamente já passamos de querer lhes escutar, não lhes deixamos, ou lhes damos o chance de falar, de se defender, e fechamos o caminho de pessoas que podem lhes escutar, descrentes, não podem até fazer isso, não entendemos o medo quando falamos de justiça, quando entendemos o verso 16 de novo, aos quais respondeu não ser costume dos romanos, ainda que fossem entregues, não é o costume dos romanos, ainda que fossem mundanos, não era o costume dos romanos, ainda que não clamavam ser nascidos de novo, não era o costume dos romanos entregar a algum homem, de qualquer que seja a tribo, alguma que seja a persuasão, alguém à morte para ser julgado, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores, que devia deixar vir se defender. Não podemos esconder nada, não podemos usar a diplomacia na igreja do Deus vivo, não podemos aceitar o caráter e o comportamento dos fariseus para tomar efeito na igreja. Damos o tempo para cada um, a oportunidade de cada um para responder de si mesmo, para que face a face possamos nos encontrar e terem a licença de responder por ela concernente à acusação que lhes pesa. Mas realmente veja a situação aqui. Viemos a Lucas capítulo 18, veja no verso que li ali em João 18, 32, diz, e as palavras para que a palavra de Jesus se cumprisse, ele sabia que o tempo chegaria, ele sabia que iria acontecer, e disse isso antes. Agora estava a se verificar que exatamente é o que Jesus disse, é o que ele disse. Lucas capítulo 18, verso 32, Lucas 18, 32, pois há de ser entregue às gentes e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo, verso 33, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E no terceiro dia ressuscitará. Sabia que viria o tempo. Então veio dessa maneira, quando torna-se cristão, é dito que se alguém viver uma vida justamente e piamente, sofrerá perseguição virá. Então, uma vez que tu sabes que a tentação vier, quando chegar, será que ficamos surpresos? Ele te chamou e te tirou do mundo, e por causa disso, o mundo te odiará. Sabemos isso antes, e quando vês o ódio do povo do mundo, será que vamos chorar? Será que vamos ficar surpresos? Sabemos que isso vai acontecer. Somos diz que tentação virá, mas Deus fará o caminho do escape, e quando a tentação e provação vier, sabemos que o caminho do escape está ali, e tu vencerás. Lemos de Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Ele ressuscitou da morte agora. Veja, qualquer que seja a provação chegará ao fim, qualquer que seja o juízo chegará ao fim, qualquer que seja a pressão, perseguição, um dia chegará ao fim. E tudo quanto estiveres a passar agora, só é de um tempinho só. Tudo será terminado em nome de Jesus. Eventualmente o crucificaram, eventualmente morreu, eventualmente ressuscitou da morte. Tu irás ressuscitar daquela conspiração, daquele problema, daquela pressão. Tu sairás disso em nome de Jesus. Agora, depois de sair, veja o que disse em Lucas 24, verso 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo. Sublinha isso na tua Bíblia. Tudo convinha que se cumprisse. Não vê por surpresa, isto não nos apanha de surpresa. Tudo tinha que se cumprir. Isso é parte do que foi escrito. Isso era conhecido por centenas de anos. Eu vim a cumprir o que fora escrito concernente a mim. Tudo tinha que se cumprir. Convinha que se cumprir tudo o que foi escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras.
tu vais entender as Escrituras. Viemos agora ao capítulo 18 de João. João capítulo 18, viemos ao ponto número 2. João capítulo 18, lendo a partir do verso 33. João 18, 33. Palavras importantes. No meio da perseguição, no meio da mentira do povo judeu, veja o que aconteceu agora no João capítulo 18, 33. Diz: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Tu és o rei dos judeus? Lembra-se que era o governador do povo. Viemos aí de voltar para esse João capítulo 18, mas vamos agora a Mateus capítulo 27. Mateus 27, a partir do verso 11. Mateus 27, verso 11. Para que possam entender a posição de Pilatos, para que possam entender quem era o Pilatos, fazendo perguntas. A pergunta que ele fazia diz em Mateus 27, verso 11: e foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Quem é o governador? Quem era o governador aqui? Pilatos. O governador, o presidente Pilatos, lhe perguntando: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. Voltemos para João agora, para que possam entender quem fazia perguntas e a sua posição na nação, a sua posição politicamente. Agora perguntava a Jesus Cristo acerca do reino e acerca do reinado, acerca da sua posição, acerca da sua autoridade. Nos diz, estamos lendo João agora, capítulo 18, 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Pensa do presidente fazendo uma pergunta igual. Pensa de uma pessoa da alta sociedade na terra, politicamente, fazendo esse tipo de pergunta. Penso que ele podia sentir no seu coração, talvez podia pensar que há competição. Esse diz que é rei dos judeus. Eu fui apontado para ser presidente e o líder sobre o povo. Então, deixa que eu lhe pergunte. Veja, Jesus Cristo nunca mentiu. Esse é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tu, qualquer que seja a situação que te encontrares, não digas: se eu responder dessa maneira, isso será a sua conclusão. Se eu responder dessa maneira, quando você pensa assim, então começarás a falar mentira. Fale a verdade. E a verdade tomará a conta da situação em nome de Jesus. Verso 34. Respondeu Jesus: tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram tu outros de mim? Veja, Jesus Cristo, ele estava ali como um prisioneiro, estava ali como um acusado, estava ali como quem tinha que ser julgado, e o presidente lhe fez uma pergunta: és tu o rei dos judeus? E olhou para ele direto, face a face, diz: estás a dizer isso de ti mesmo, ou alguém te contou que eu era? Eu oro que Deus te dê a coragem. Veja, é um tímido que se faz que compromete-se, é um tímido que faz puxar-se para trás, é um tímido que te faz a convicção. Ele era o Filho de Deus, ele é Filho de Deus, ele é Cristo, é o Messias, ele é o Rei dos judeus, ele é o Rei de todo o universo. Então ele ficou ali corajosamente, com muita veemência, disse: estás a dizer isso de ti mesmo, ou alguém te disse que eu? Verso 35. Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim que fizeste? Respondeu Jesus: isso é maravilhoso. O meu reino não é deste mundo. Veja, não somos do mesmo lugar, não estamos na mesma. Você é um rei fisicamente, naturalmente, tu és o rei terreno, tu és o rei aqui, o presidente. Isso é temporário, mas o meu reino é eterno. O meu reino é supernatural. Ele vai além deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então
meus servos lutariam? Será que achaste os meus seguidores a querer te substituir? Achaste dos meus querendo te puxar e colocar-te atrás? Por que não fazem isso? É que o meu reino é diferente convosco. Não estamos em competição nem por pouco. Tu és deste mundo, mas eu sou daquele mundo por vir. Diz, para que não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Disse depois Pilatos, logo tu és rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Se não disseres a verdade na tua vida, essa é a verdade, eu sou rei, tu dizes a ti mesmo, afirmas mesmo, confirmas mesmo. Isso é o quê? Eu para isto nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho de verdade. Que verdade? A verdade do meu reinado, do meu domínio, a verdade do meu poder e a verdade do meu reinado, dando testemunho. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Esta verdade de que Jesus Cristo é o Rei, como é que sabemos que isso é verdade? Como é que afirmamos? Como é que nós confirmamos isso? Venha a Salmos 2, Salmos agora, estamos a olhar Salmos 2, todo aquele que é filho de Deus é Rei. Todo que reina é o Rei. Salmos 2, 6. Salmos 2, 6. Verão aqui o que Deus Todo-Poderoso ele diz. Verás que Jesus Cristo somente veio para testemunhar do que o Pai Celestial, o Deus dos céus, tinha dito. Salmos 2, 6 diz: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Verso 7. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. É por isso que Jesus Cristo disse, eu vim para testemunhar. Deus já disse, o Todo-Poderoso já disse, o meu Pai Celestial já o disse, ele me chama filho e me chama rei. E o Filho de Deus é o rei. Eu vim para testemunhar da verdade. Verso 8. E pede de mim, e eu te darei as nações por herança. Veja, eu pedi ao Pai, e Ele me dará todas as nações pela salvação e justiça. Ele me dará as nações para minha herança, e os fins da terra por tua possessão, pela tua possessão. Tu o esmiuçarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Isaías 9, 6. Isaías 9, 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado será sobre os seus ombros. Ele disse, isso eu que vim testemunhar. Tu dizes que eu sou rei porque eu disse, porque para isso eu vim, e por essa razão eu vim, para que testificasse da verdade. Diz, o seu nome será chamado, alguém me diga aí, maravilhoso, conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado, ele tem um principado, tem um governamento, o principado, ele é o rei, e ele tem a autoridade final, disse, do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino, ele tem um reino para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Alguém diga amém. Jeremias, Jesus é o rei, Jeremias 23. Jeremias 23, estamos lendo o verso 5. Mas se não, porque eu sou rei. Estamos a olhar Jeremias 23, estamos lendo 5. Jeremias 23, 5. Eis que os dias vêm, assim diz o Senhor,
com o rei com R capital, e o rei e executará o juízo e justiça na terra, não somente em Israel, não somente em Jerusalém, não somente em Roma, mas em todos os lados da terra. Veja aí, é referido como rei, o seu reino vem e reinará. Verso 6, nos seus dias Judá será salvo, salvação virá, e Israel habitará seguro, e este está o seu nome, com que o nomearão o Senhor Justiça Nossa. Quem é esse? Jesus Cristo. É o Zacarias 9, este é o rei, este é o rei, assim o diz, por essa razão eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade. A verdade de que Jesus Cristo é o rei, é ouro que serás o rei, ele será rei na tua vida, será rei sobre a tua família, será rei sobre todo o teu caráter, e irá reinar sobre ti em amor e misericórdia e graça em nome de Jesus. Zacarias capítulo 9, estou lendo o verso 9. Zacarias 9, 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti. Me diga o que vem a seguir: justo e salvador, ainda que foi dado a uma injustiça, ele tem a salvação, tendo a salvação, e quando vieres a ele, e render ao seu senhorio, e render-se ao seu reinado, ele te dará salvação. Ele é manso, montado sobre um jumento, sobre um ancinho, filho de jumenta. Viemos a João 1, verso 49. Este é o rei, eu não sou rei, ele é o meu rei. Sobre o meu coração ele é rei, sobre a minha vida ele é rei, sobre todas as minhas ações ele é rei. Eu rendo tudo completamente a ele, eu rendo a ele completamente, totalmente, sem nenhuma reservação. O obedecerei sem interrupção. Viemos a João capítulo 1, verso 49. João 9, 49. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és, me digam, o rei de Israel. Do primeiro capítulo de João, é reconhecido de que Jesus Cristo é rei. Por isso que ele disse, é por isso que eu vim, por essa razão eu vim para enfatizar a verdade e testemunhar a verdade, porque eu sou rei. Ele disse em João 12, João 12, verso 12, diz: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro e clamavam: Hosana, bendito é quem? O rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Não veio dele mesmo, não veio pelo poder romano ou pelo império romano, veio pela palavra do Senhor, pela vontade do Pai Celestial. Bendito é o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E diz: e achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre um filho de uma jumenta. Entendemos daí que Jesus Cristo é rei. Ele é rei e deve ter o reinado. Voltemos agora para João capítulo 18. João capítulo 18. Estou lendo agora o verso 37. Vamos ler. Vamos juntar o verso 26. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. O que é que significa? Não é que há outras pessoas que se ajuntam. Ok, vamos votar. Quantos de vós, fariseus, votam por este?
como o nosso rei, e não há mão que se levantar, e não é pelo voto, prontamente tinha sido decidido no Conselho Celestial, no tempo memorial, nós lemos no tempo de Salmo, no reino do mundo, tem que haver voto, para que possam apontar um presidente, ou imperador, ou ou rei. Mas no caso do Senhor Jesus Cristo, tinha sido: eu colocarei o meu reino sobre o monte Sião. Disse: neste dia eu te gerei, tu és o meu filho. Então viemos a Isaías capítulo 9, nos é nascido um filho. Antes dele nascer, tinha sido declarado que um filho nos é dado, o principado será sobre os seus ombros. O meu reino não é deste mundo. Não é que tem que votarem para mim antes que eu me tornasse o rei. Ele é prontamente um rei. Ele é prontamente um rei. Verso 37 agora, diz, no verso 37, disse-lhe Pilatos, disse-lhe pois Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci, e para isso vim ao mundo. A razão pela qual eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Ele tem um reinado. Que tipo de reinado é esse? Em Romanos 14, 17. O reino de Cristo. Assim que renderes a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, e ele for rei da tua vida, as coisas negativas irá tirar da tua vida. Porque quando Jesus Cristo reina, Satanás não vai reinar. O pecado não vai reinar. Quando Jesus reina, os poderes das trevas não reinarão. Jesus é o rei sempre por si mesmo, e na tua vida vai reinar sem rival, em nome de Jesus. Mas tenho que o convidar, deve lhe convidar. Jesus reina Jesus. Seja rei da minha vida, seja rei do meu coração, seja rei da minha existência. Olha o tipo do reinado que ele tem, nos diz em Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Não é que, ok, vamos à festa de Páscoa, vamos comer, vamos beber, vamos entrar no juízo de Pilatos, não vamos entrar para não nos contaminar. Não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quando vieres no reino de Deus e Cristo te dar o seu reinado, te dar o reino na tua vida, trará primeiro a justiça na tua vida, tirará a injustiça e te dará a justiça. Traz paz no teu coração. Toda a falta de descanso irá remover do teu coração e da tua vida, em nome de Jesus. E o gozo da salvação, o gozo e a paz de conhecer a Deus, dá a ti, porque o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Assim que entrar nesse reino, vitória será tua. Colossenses 1, verso 12. Colossenses 1, estou lendo o verso 12. Diz no verso 12: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar na herança dos santos na luz, o qual me livrou da potestade das trevas, Isto eu tenho certeza, posso confessar, isto posso proclamar: Ele me livrou da potestade das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos livrou. Não vamos permanecer nas trevas, não vamos permanecer debaixo dos poderes. Todos os poderes são quebrados em nome de Jesus. Não podemos ter dois reis diferentes no mesmo tempo. Ninguém pode ter 2 metros. Se estamos debaixo do reinado de Cristo, o Satanás não será o nosso rei, e Satanás será tirado, e o pecado não terá domínio sobre a tua vida. O poder das trevas não vai reinar sobre ti, porque, diz ele nos transportou do poder das trevas e nos transportou. Porque no verso 14: em quem temos, eu tenho alguma coisa aí, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Olhem aqui,
todos os fariseus e saduceus não perdoaram Pilatos. Pilatos não lhes perdoou, não houve perdão no sistema aí, no reino deste mundo. Podem dar um perdão, um bilhete para o céu, não há como. Somente o Rei Jesus Cristo e o Senhor dos Senhores, quando vens a Ele, te tira do poder das trevas, te estabelece no reino que Ele estabelece, no reino evangélico e o reino eterno, o reino supernatural, e te dá o perdão. E será nossa em nome de Jesus. Então, enfatiza a verdade. Olha para isso em João capítulo 1. João capítulo 1. Porque disse ele: eu vim para testemunhar. Ele é a verdade personificada. Em João capítulo 1, estou lendo o verso 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquela verdade terá efeito em tua vida. Olha o verso 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aquela verdade operará efetivamente em tua vida. Estamos a olhar João 14, estamos lendo o verso 6, João 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa verdade irá te libertar. João capítulo 8, estamos lendo o verso 30. João 8, verso 30. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Há muita gente que crê no Senhor Jesus Cristo. Dizendo ele, Jesus, que crê, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Livre do pecado, livre de doenças, livre de Satanás, livre de circunstâncias, livre do poder das trevas. Conhecereis a verdade de que Jesus trouxe. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estás livre. Voltamos para João, capítulo 18, ponto 3 agora. Quem são os transgressores? Os sacerdotes, esses saduceus que vieram, acusavam o Senhor Jesus Cristo. Ainda com isso, eram pecadores. Viemos a João, capítulo 18, estamos olhando o verso 38. Disse-lhe Pilatos que é a verdade, e dizendo isto, tornou a ir para ir por algum momento. Jesus acabou de dizer: eu vim para testemunhar da verdade. E Pilatos disse: que é a verdade? Não esperou pela resposta. O que é a verdade? A verdade acerca de Deus, não esperou pela resposta. A verdade acerca da Bíblia, acerca das Escrituras, não esperou pela verdade, pela resposta. A verdade pela salvação, não esperou pela resposta. A verdade que quando tu entrares aqui, irás despender a eternidade em algum sítio. Onde é que despenderás a eternidade? Não esperou a resposta. A verdade acerca do céu, acerca da vida eterna, a verdade acerca de nascer de novo, não esperou. Somente perguntou o que é verdade. Quando disse isso, ele saiu. Há resposta aqui para todas as perguntas. Há solução aqui para todos os problemas. É ouro que não somente sairás sem ter a resposta para a pergunta da tua vida em nome de Jesus. Não somente irás correr sem ter a resposta ou a solução do problema na tua vida. Jesus é a resposta. Jesus é a solução. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho para a presença de Deus, Jesus, é a resposta. É a solução para todos os problemas que você leva. Jesus é a resposta. E quando dizem eu vim para dar testemunho da verdade, então Pilatos disse que é a verdade. Espera pela resposta, e a resposta virá. A tua solução virá. O teu milagre virá. Quando terminamos o estudo bíblico, não é o tempo de correr, porque é o tempo agora para você ter
a solução para todos os problemas que você tem, todos os problemas que você trouxe aqui, e não levarás de novo para casa em nome de Jesus. Mas olha para isso, olha o que ele disse no verso 38. E tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum, não acho nele crime algum. Voltemos para Lucas 23, não acho nele culpa alguma. Lucas 23, 4. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho crime algum neste homem. Se crucificais este homem, sabeis que estão a fazer alguma coisa errada. Se matais a este homem, sabeis que estão a fazer alguma coisa errada. Se você se opor a este homem e contradizer este homem, estão a fazer coisa errada. Não acho crime algum neste homem. Verso 14. Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o eu na vossa presença, eu lhe fiz perguntas: nenhuma culpa de que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Diz: até Herodes o interrogou, e ambos nós nada coisa errada fizemos. Essas pessoas eram treinadas nas perguntas, eram dados ao governo romano, eram pessoas treinadas na interrogação de pessoas, examinando as pessoas e usando todos os métodos psicológicos e físicos e tudo para questionar os criminosos, mas nem com tudo isso, nenhuma falha acharam em Jesus. O meu Salvador é puro, perfeito, santo. Ele é o único que não tem mácula, que pode tirar todos os meus pecados, e também o teu Salvador. Olha para João 19, estou lendo o verso 4. João 19, 4. Então Pilatos saiu outra vez para fora e disse-lhe, no capítulo 19: eis aqui vos trago fora para que sabeis que não acho nele crime algum. Eu disse antes, digo agora, não há culpa nesse pecado, não há erro nesse homem, não há falsidade nesse homem. Verso 6. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram dizendo: crucificai-o, crucifica-o. E disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele, nenhum crime acho nele. Quanto aos judeus, os judeus atualmente acharam alguma culpa nele. Olha, João 8, 46. João 8, 46. Aqui está Jesus fazendo uma pergunta: de que me convence do pecado? Vinde e provem. Qual é o pecado que acharam em mim? Qual é o pecado acharam na minha língua? Qual é o pecado apanharam na minha conversa, na minha interação? Qual é o pecado que acharam nas minhas ações? Quem de que vós me concede de pecado? E se vos digo a verdade, em Hebreus 7, 26, a vida do Senhor Jesus Cristo, o coração de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo, o comportamento de Jesus Cristo, a puridade, a santidade, a justiça do Senhor Jesus Cristo. Estamos a olhar Hebreus 7, 26. Hebreus 7, 26 diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Esse é Jesus, o nosso Salvador, o nosso Rei. Ele é santo e puro. 1 de Pedro 1, 19. 1 de Pedro 1, verso 19. Diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como uma ovelha, o cordeiro sem mácula e sem contaminação. Capítulo 2 de 1 de Pedro 22. O qual não cometeu pecado em feitos, comportamento,
o caráter do Cristo perfeito, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 de João 3, 1 de João 3, o verso 5. 1 de João 3, verso 5, diz: e bem sabemos, agora sabes, por agora já sabes, e bem sabes que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e me digam alto, digam se estás convencido, e nele não há pecado. Por que disseram que tinha que morrer? Voltamos para João, capítulo 18. João, capítulo 18. Estamos lendo 39. Mas tinham como costume que tinham que libertar mas vós tendes por costume que eu vos solte a alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Por causa deste tempo da festa e as festividades, era o costume que guardavam, que nesse tempo libertava alguém das pessoas acusadas. Mas olha para isso, em Mateus 27, estamos a olhar 18, Mateus 27, 18. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Tinham todo o clamor: crucifica-o, crucifica-o. Não acho culpa nele, ainda que não acha falta nele, não o queremos, livra-se dele. Mas ele soube que por causa da inveja o tinham entregado. Não só isso, verso 19: e estando ele assentado no tribunal, saiu sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Estão a ver isso? Deus revelou e Deus mostrou à mulher dele que o que o teu marido está a tentar maniatar é um justo, é um perfeito, e estás a sofrer por causa deste homem no sonho. Então, mas isso pode ser temporário, mas vai sofrer na eternidade se isso continuar. Mas eu oro porque que tu não caias nessa armadilha. Marcos 15, verso 9. Marcos 15, verso 9. Nos diz no verso 9, e continua a falar de Jesus Cristo e acerca desse assunto que estava acontecendo. Verso 9. E Pilatos lhe respondeu dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Olha para isso. Porque ele bem sabia que por inveja os principados dos sacerdotes o tinham entregado. Inveja é um problema muito sério. Pessoas que iam após Cristo deixavam as suas sinagogas, deixavam os seus templos, e tornou água em vinho, deu multidões de gente para comer. E disseram: nenhum outro profeta tenha feito, nenhum líder religioso tenha feito. Ajudava as pessoas, e as pessoas diziam: não é este um profeta, não é este o rei. E quando os fariseus ouviram isso, a inveja veio para eles. És tu dessa natureza, és tu dessa natureza. Quando alguém faz alguma coisa boa e faz tudo bem, e quando alguém está tendo um complemento e promoção, há inveja no teu coração. Eu oro que o espírito dos fariseus não esteja em ti. O espírito dos que crucificaram a Cristo não esteja em ti, em nome de Jesus. Diz, mas, no verso 11, mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barabás. E viemos agora a Romanos 1. Talvez é coisa terrível. Inveja é terrível, não estará no meu coração. Eu disse: inveja é coisa terrível, não estará no teu coração. Romanos 1, 29. Romanos 1, 29.
cheios de toda injustiça, pessoas não nasceram de novo, estando cheios de toda injustiça, toda inveja, todo ciúme, toda amargura, estás grávida de mal, queres fazer mal a todos os meios, e o sangue de Jesus não te lavou ainda, o sangue de Jesus não te libertou ainda, estando cheio de toda injustiça, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja. Quando o corpo está cheio por algum líquido, você não pode meter mais nada. Quando o coração está cheio de inveja, e levanta-se de manhã, o pensamento vem a ele, diz o fulano de tal, quando é que cairá? O fulano de tal, quando é que será destruído? O fulano de tal, quando é que eu vou lhe subjugar? O fulano de tal, quando é que vou lhe demolir? O fulano de tal, quando é que a coisa errada vai acontecer? Porque os seus corações estão cheios de inveja, mesmo de dia, seja de noite, seja o inveja não lhes deixará dormir. Estão cheios de invejas, o que vem a seguir, homicídio, contendas, engano, maldade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Isso não será a tua sorte. Tiago 3, 14. Tiago 3, verso 14. Mas se tendes amargura, inveja e sentimento falcioso, ficarás com... Porque tu sabes, porque você não faz bem, você vai o outro vai de 1 para 2, e você pensa que não vai fazer bem, eu sou melhor para ele, eu posso ter o que ele faz, eles estão tendo progresso, a amargura não te deixará, ainda que há um bom plano para a tua vida. Mas se tendes amargura, inveja e sentimento fascinoso em vossos corações, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito fascioso, você luta por alguma coisa, eu oro que isso não seja a tua sorte. Porque onde há inveja e espírito fascioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. O Senhor que nos livre, o Senhor que nos lava. Voltamos para João 18. Estou lendo agora o verso 40. Porque Pilatos lhe fez uma pergunta. Ele te disse: a quem vos libertar? Posso vos libertar? O verso. Então clamaram mais, não este homem, mas quem? Barabás. Agora Barabás era um ladrão. Olha aqui por algum momento. Há muitas pessoas que sabem, quando estão a pregar, não estão a ensinar, não entendem a profundidade da palavra. Diz: Barabás, Jesus tornou-se o substituto. Há outra passagem que nos responde. Então, aplica. Veja, Barabás agora deve ser salvo, porque Jesus tomou o lugar dele. Não. Barabás, liberto por Jesus, foi liberto por Jesus, foi liberto por Pai Celestial, foi liberto pelos céus. Será que é Jesus que libertou Barabás? Quem libertou Barabás? São os fariseus, eram pecadores. Pecadores não podem salvar o pecador. O fariseu não pode salvar outro pecador. Jesus é o único salvador. Não disseram que uma vez que Jesus, tu tomas o meu lugar e está-me a libertar agora, eu te apelo para que me perdoes. Não houve oração do perdão, não houve a oração de não roubar mais, continua o ladrão. E se tem que ser salvo, se Jesus tem que tomar o teu lugar,
deve clamar por Jesus para te perdoar e te perdoará. Para te lavar, Ele te lavará. Para te salvar a tua alma, para salvar a tua alma, Ele te salvará. Jesus é capaz de salvar esta noite, capaz de levar esta noite, capaz de purgar e purificar esta noite. Olha para Hebreus capítulo 7, Hebreus 7, estou lendo o verso 25. Hebreus 7, 25, diz: pelo que Ele é capaz também, é poderoso para salvar perfeitamente. Ele é perfeito para salvar perfeitamente. Por que não faz isso perfeitamente? Ele é capaz para me salvar perfeitamente. Qualquer que seja o teu pecado, a salvação chegou. Qualquer que seja a tua culpa, a salvação chegou. Quão longe tu tens estado, se clamas o nome do Senhor esta noite, todo aquele que clamar o nome do Senhor, porque Ele é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por Ele, devem vir. Vem a Deus para o perdão, vem a Deus para a salvação pelo Senhor Jesus Cristo. O pecado, e vivendo Ele para fazer intercessão para Ele. Sabes que Jesus está a orar por ti mesmo, e no fim do estudo bíblico você vai juntar a tua oração com a oração de Jesus e operará em ti. 1 de João 1, estou lendo o verso 6. E se dissemos, temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não temos a verdade. E se dizemos, sou filho de Deus, e se dissermos, ando na luz, e se dissermos, eu sou discípulo de Jesus Cristo, e andas nas trevas, e te enganas a ti mesmo, não há verdade em ti. Verso 7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nos purifica de todo o pecado. Isso é nosso. O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, me purifica de todo o pecado. Ele fará para ti. Verso 9. Se confessarmos nossos pecados, Barabás não confessou, Barabás não clamou pelo Senhor para a salvação, Barabás não clamou ao Senhor pela misericórdia. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta noite Ele fará. Olha isto agora. 1 de João 3, estou lendo o verso 5, diz no verso 5, e sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ele veio para tirar a culpa do teu pecado. Ele veio para tirar a poluição, a contaminação do teu pecado. Ele veio para tirar a punição do teu pecado. Nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem comete o pecado, o que é isso? É do diabo. Quem comete o pecado é do diabo. Quem comete o pecado no secreto é do diabo. Quem comete pecado no público é do diabo. Quem comete pecado no escritório é do diabo. Quem comete pecado em qualquer lugar, em qualquer momento, é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, por esse propósito, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O tempo chegou. Destruirá todas as obras do diabo na tua vida em nome de Jesus. Qualquer que é nascido de Deus não peca, não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Parece que isso vai acontecer para ti esta noite. Ele te guardará de pecar. Judas 24. Judas 24. Ora, há aquele que é poderoso, nosso Salvador é poderoso, nosso Rei é poderoso. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus Salvador,
nosso por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Tu não serás com a verdade. Qual é a verdade? A verdade dos céus, a verdade da santidade, a verdade da salvação, a verdade do reino. Ele fez essa pergunta, não esperou a resposta nem a solução. Ele saiu, você esperarás pela tua resposta. Irás esperar pela tua solução. A verdade da salvação não é, agora te é apresentada. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Ele te lavará, ele te purificará e escreverá o teu nome no livro da vida. E depois de te salvar, te guardará de tropeçar. Vamos nos levantar e falar com o Senhor em oração e dizer: Senhor, eis a minha chance, eis a minha oportunidade, eu devo ter este privilégio hoje. Não seja como todas aquelas pessoas que eram tradicionais e não eram justas, eram religiosos, não estavam na justiça perante o Senhor. Clama o nome do Senhor. Jesus veio na sua missão, de modo que a verdade que ele trouxe, a verdade da salvação, seja estabelecida e seja expressa em todos os lados, e veio para ti hoje. Clama ao Senhor e deixa que seja tu esta noite.